A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Ferreira e esse é o seu canal Bíblia Simples, o seu canal de estudo bíblico. E nós vamos dar início a um novo estudo do nosso canal do Evangelho de João. E aqui na nossa igreja esse estudo já está bem avantajado, a gente já vai começar hoje o capítulo 12, mas nós vamos também fornecer esse estudo através da internet, mais precisamente aqui no nosso canal no YouTube. Então já peço a você que considera esse conteúdo relevante para que mais pessoas possam aprender a palavra de Deus, que você deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Nós vamos começar exatamente fazendo a leitura no capítulo 1 e o versículo 1 do Evangelho de João. Estudaremos hoje somente este versículo. Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho segundo escreveu João, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos identificar de que princípio trata esse texto. Pois nós sabemos que a palavra princípio aqui nesse contexto está ligado ao começo. E em que começo se está falando, já que o nosso Deus, Ele é infinito, Ele não tem começo nem fim, porque Ele é o próprio começo e o próprio fim. Como a Escritura nos revela em Apocalipse, Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Então, de que princípio está falando esse texto? Está falando no princípio da terra, no princípio da criação de todas as coisas. Esse princípio é o mesmo princípio citado no livro do Gênesis, no capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então este princípio é o princípio da criação. E esse texto ele tem como objetivo principal nos provar que o Senhor Jesus Cristo, Ele já pré-existia, Ele já pré-existia antes de toda a criação. O Senhor Jesus já estava com o Pai antes de toda a criação. O texto começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então a primeira verdade que esse texto nos prova é a pré-existência de Jesus Cristo antes de toda a criação. E a segunda verdade que esse texto nos ensina é a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, Ele tem a qualidade da divindade. O texto nos informa: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, esse texto nos ensina, a primeira verdade, a verdade da pré-existência do Senhor Jesus Cristo antes de toda a criação. Segunda verdade que esse texto nos ensina, a qualidade de Jesus como Deus. Ele, o Senhor Jesus, possuindo a característica da divindade. Pois o texto nos informa: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a terceira verdade que esse texto nos ensina é que Jesus é a ação. Ele é a ação da criação. Ele era o Verbo. Aqui no original, na língua que foi escrita, o Novo Testamento, no grego, aparece a palavra Logos. Jesus era o Logos, Ele era a palavra. E isso combina perfeitamente com a narrativa do Gênesis. Porque na narrativa do Gênesis, quando ali Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra a história da criação. Ali nos revela a Escritura que Deus falava
E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a ação de falar. E depois na criação do ser humano, a ação de mover, de formar o próprio ser humano. E a ação de soprar nas narinas do homem o fôlego da vida. Então Jesus ali era a palavra, Jesus ali era a ação. Não perca o nosso próximo vídeo, onde nós vamos estar estudando o versículo 2. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.